Na nossa aula de hoje, de programação para a web, nós vamos falar sobre variáveis globais. Na verdade, escopo de variáveis. Eu vou usar o Excel aqui, como eu sempre faço, para a gente poder tratar das coisas. Então é o seguinte, ó. Vamos falar um pouquinho de lógica de programação, depois a gente faz isso aplicado ao PHP. Sempre digo para vocês que uma maneira simbólica de representar a memória é como se fosse uma área retangular, toda ela quadriculada, e que quando deixa eu só ajeitar aqui, e eu vou tirar a grade, que aí parece que a gente está na lousa mesmo. Pronto, assim. Então, independente da linguagem de programação, quando nós declaramos uma variável, então, por exemplo, vamos falar direto de PHP. Então, uma variável i recebe o valor 10. Nesse momento, a gente já sabe muito bem isso. A variável i está recebendo um determinado valor. Então, como é que funciona? No caso 10, né? Como é que funciona? É feita uma varredura na memória e para verificar se a variável i já foi declarada. Variáveis são declaradas, objetos são instanciados. Então, nesse momento, nesse exemplo que nós estamos dando aqui, a variável i não ocupa nenhum endereço na memória, ou seja, ela não foi declarada. Então, a variável i passa a ocupar um endereço de memória e, deixa eu só centralizar tudo aqui. E naquela mesma instrução, a gente já viu isso bastante, é feita então a declaração e a atribuição. A variável i está valendo o valor 10. E assim por diante. Então, nós já tratamos bastante disso tudo. Apesar da gente já ter começado aqui falando de PHP, agora nós temos que apresentar mais um conceito ou mais uma ideia, que é a seguinte. Qual que é o arquivo PHP em que foi feita essa declaração e, ao mesmo tempo, atribuição de um valor à variável i? Então, vamos nos lembrar do seguinte, enquanto eu vou dar o start aqui no NetBeans, enquanto isso eu vou explicando. Normalmente, uma aplicação PHP, uma programação para a web, ela não vai ser formada por um único arquivo. Ela vai ter um arquivo, vamos dizer assim, de entrada, um arquivo principal, que é chamado de index.php ou index.html. A partir desse arquivo index.php, podem ser criados outros arquivos. Provavelmente serão criados outros arquivos. Por exemplo, o cadastro, vamos supor que a gente tenha o cadastro de alunos.php, que a gente tenha o cadastro de professores.php. Então, deixa eu tentando ajeitar isso aqui. Assim. Aí a gente tem o cadastro de professores.php. Né? A gente pode ter um outro arquivo, por exemplo, cadastro de disciplinas.php. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que observar sobre as variáveis é o seguinte. A variável, deixa eu só ver o que eu fiz aqui, eu não quero mesclar. A variável, ela tem, aqui, quero que fique assim, pronto. Isso, desse jeito. Então, imagine que a aplicação PHP, a aplicação para a web, ela tenha 4 arquivos, vamos supor. Existe um arquivo chamado index.php, um outro arquivo chamado cadalunos.php, cadprofessores.php, caddisciplinas.php. Muito bem. Quando nós declaramos uma variável, ela existe dentro de um determinado, entre aspas, ambiente, ou dentro de um arquivo. Portanto, veja só, se eu tiver aqui no cadalunos e declarar aquela declaração da variável i for feita aqui em cadalunos, essa mesma variável, ela não vai ser vista dentro de cadprofessores. Nós vamos tentar exemplificar isso daqui. Deixa eu mudar um pouquinho. Eu vou pegar aqui, ó, como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V.
como se aqui fosse a memória utilizada pelo CAD alunos. Então, I vale 10, ocupou o endereço da memória, e aqui eu teria outros endereços de memória. Isso só está valendo para CAD alunos. Se eu tiver aqui dentro de CAD professores uma outra variável, chamada, por exemplo, eu vou colocar mais embaixo aqui, tá? Chamada, por exemplo, x, e x vale 55, um valor qualquer. O que vai acontecer aqui? A mesma coisa. Vai ser feita uma varredura na memória, né? E aí, olha, essa é a memória quando nós estamos processando, executando o CAD professores. Não existe a variável x, então ela é declarada e vale 55. E ainda, vamos supor que lá no arquivo CAD disciplinas, uma variável z, ela recebeu, pode ser texto também isso, né? ABC, por exemplo. Valores apenas de exemplo aqui. Então, o que vai acontecer? Mesma linha de raciocínio. Existem variáveis que são declaradas, utilizadas em CAD disciplinas, não existe a variável z, então ela vai ser alocada e vai valer ABC. Então, as variáveis, elas são, qual que é o escopo, qual que é, entre aspas, assim, o ambiente, onde a variável vive. Ela existe dentro do arquivo onde ela foi criada. Então, se nós estamos lá em index, dê um clique num link qualquer, veio para CAD alunos, foi feito o processamento e a variável i foi declarada, essa variável i ela existe. Se nós encerrarmos o processamento em CAD alunos, isso daqui deixa de existir, limpa a memória. Aí vamos supor que eu tenha ido do index, ou de alguma maneira eu caí aqui em CAD professores. Começou o processamento. Tem lá, x vale 55, aloca na memória, encerrou o processamento de CAD professores, a memória ela é desocupada. A mesma coisa acontece aqui no ABC. Eu estava lá no index, dei um clique no link, caí no arquivo CAD disciplinas, vem o processamento, em determinado momento lá, Z vale ABC. Utilizei, fiz todo o processamento, encerrou a execução de CAD disciplinas, a variável deixa de existir. Tá? Se eu voltar aqui para CAD alunos, começa tudo de novo. A variável i existe? Não, ela não existe. Então, ela é declarada e o valor 10 é atribuído a ela. Bom, o que nós queremos dizer com essa explanação inicial aqui? Que as variáveis, também em PHP, elas têm um ambiente de vivência, vamos assim dizer. É onde ela existe. E são mais ou menos os conceitos de variáveis globais e variáveis locais que a gente aprende lá no início na lógica de programação. Então, de uma certa forma, nós podemos dizer que a variável i que foi criada lá em CAD alunos é uma variável local que só existe enquanto o CAD alunos estiver sendo executado. A variável x é uma variável local criada em CAD professores, portanto, ela só existe enquanto o CAD professor está sendo executado. E a variável z, a mesma coisa, ela foi criada em CAD disciplinas, enquanto o CAD disciplinas existe, a variável está na memória, deixou de executar, a memória é limpa, os valores são descartados e esse valor z, ele se perde. Bom, então, eu até tinha preparado um exercício aqui para a gente fazer, mas eu vou começar numa linha diferente. Eu vou criar um novo projeto PHP, então eu já startei, deixa eu só confirmar. Já startei o meu Apache. Eu vou criar um novo projeto PHP para a gente exemplificar isso daqui. Esse projeto, para ele, eu vou criar uma pasta. Vou dar um nome para essa pasta, que eu vou chamar de variáveis. Só que eu nem vou pôr acento, porque é nome de pasta que vai estar sendo utilizada numa programação para web. Então, variáveis globais e locais. O termo global, ele não é exato, não é exatamente isso, mas tudo bem. Já vou explicar para vocês, né? E o nome do projeto é variáveis. Vou chamar só de variáveis. Bom,
Então, vamos aqui dar um clique no finalizar. Nosso projeto já foi criado. Eu vou criar o index.php. Então, uma página da web com PHP, o nome dele vai ser index. Só que aqui eu não vou nem precisar de arquivos de códigos PHP. Tá? Vou precisar só de código. Então, eu vou criar 3 links aqui. Ó. Eu vou criar um link para um arquivo, exatamente aquilo que eu demonstrei para vocês. Vamos supor, ó, cadastro de alunos. Depois eu vou pôr cadastro de professores. Depois eu vou pôr cadastro de disciplinas. Tá. Para isso, eu vou criar 3 links. O href dessa daqui vai ser cadalunos.php. E aqui eu vou ter que pôr no final um /a. Então vamos lá. Aqui embaixo eu vou copiar e colar para facilitar a vida da gente. Cadalunos. E aqui eu vou ter que pôr um /a. Aqui nós vamos pôr um K de disciplinas e um /a para fechar o link. Tá, vamos só acertar isso aqui, ó. Então aqui vai ser K de professores. E aqui cadastro de disciplinas. K de disciplinas. Disciplinas.php. Salvando isso, vou mudar aqui o navegador, vou escolher que eu quero executar no Chrome. E aí, quando eu fiz isso, na verdade, eu coloquei, ó, localhost, /projetos, /tal, né? Todo o caminho até chegar no index.php. Não tem nenhuma novidade, eu só executei via NetBeans. Se eu der um clique aqui, vai dar erro, porque não existe o arquivo chamado... Agora, hoje a gente vai prestar bastante atenção aqui, ó, na URL que foi criada e nos valores que a gente vai passar. Se eu der um clique em K de professores, não existe. Se eu der um clique em K de disciplinas, não existe. Tá, para resolver esse nosso problema, nós vamos começar a criar aqui, ó, um arquivo PHP, o nome dele vai ser K de alunos, e ele já salva aqui com o nome kdealunos.php. Significa que lá no nosso, se nós dermos um clique em K de alunos, já não vai dar erro, porque o arquivo existe, mas ele não tem nada de programação. Também vou criar um novo arquivo PHP chamado K de professores, e ele já cria com o nome kdeprofessores.php. Portanto, aquele segundo link também já existe. O arquivo destino do segundo link já existe, mas também não está processando nada. E, por fim, nós vamos criar mais um arquivo PHP chamado kdisciplinas. Ele já vem com o nome kdisciplinas.php. Tá. E nenhum dos 3 faz nada, o código está em branco. Então, se nós formos lá e atualizarmos, clica, não deu erro, mas também não está fazendo nada. Clica, não deu erro, mas também não está fazendo nada. Clica, mesma coisa, não deu erro. Então, por que eu fiz tudo isso? Para ver se os nomes dos arquivos estavam certos, se tudo que eu criei funcionou direitinho. Eu vou colocar aqui uns BRs, só para mudar de linha, para não ficar tudo na mesma linha lá, mas não vai interferir em nada. E aqui mais um BR. Muito bom. Então, agora aqui é o seguinte, ó, lá no arquivo, eu vou usar exatamente aquele conceito, esse exemplo que eu passei para vocês. Lá no arquivo kdalunos, eu vou declarar uma variável i, ela vai valer 10, e eu vou ecoar essa variável i que vale 10. Então, em kdalunos, lá no conteúdo, declarando uma variável i que já recebe 10, eco i. Isso está salvo. Então, se nós formos lá em kdalunos, alguma coisa aqui não... Deixa eu ver o que eu fiz de errado que não foi. Kdalunos, i vale 10, eco i. O que eu fiz de errado aqui que não apareceu? Kdalunos, 10 i, alguma coisa que eu estou fazendo de errado. Se alguém achar o erro aí, me avisa, me ajuda.
né? Deixa eu dar um outro eco aqui, ó. Deveria ter aparecido o valor de I. Só quero ver se isso aqui vai ser apresentado mesmo, para ver se eu não estou cometendo nenhum equívoco aqui. Então, vamos lá, vamos voltar. Ah, agora sim, faltou atualizar, tá? Então vamos lá, CAD alunos, olha lá, 10 deveria ter aparecido o valor da variável I. Tá, então eu vou tirar. Eu dei alguma comida de bola aqui que eu não sei, eu deixei de salvar, alguma coisa do tipo assim. Muito bem, olha, a variável I, ela foi criada dentro de CAD alunos. Agora, o que que eu vou tentar fazer? Lá em CAD, deixa eu exemplificar. Lá em CAD professores, a variável I foi declarada dentro de CAD alunos. Lá em CAD professores, eu vou tentar apresentar o conteúdo da variável I. Ela foi criada em CAD alunos, mas eu vou tentar apresentar aqui em CAD professores. Então, estou em CAD professores, eu vou pegar só o finalzinho do código lá. Ó. Vou pegar ecoe o conteúdo da variável I. Então, estou em aqui, CAD professores, salvei tudo. Vamos voltar lá. Vou atualizar. Então, eu fui em CAD alunos, ele apresentou 10. Perfeito. Quando eu for em CAD professores, vai ter que dar um erro. E aconteceu. Olha lá, ó. Variável não definido I. Aonde foi isso? Foi no arquivo cadprofessores.php na linha 2. Se nós formos aqui, essa daqui é a linha 2. Então, aconteceu exatamente o que eu falei para vocês. A variável I, ela não existe mais em ela não existe em CAD professores, ela só existe em CAD alunos. A sequência de operações, o andamento é o seguinte: eu estou aqui no index, fui remetido para CAD alunos, então, no esquema que a gente fez aqui, eu estou no index, fui remetido para CAD alunos, aí aqui foi declarada a variável I e depois atribuído a ela o valor 0 e em seguida ecoado. Então, foi isso aqui que aconteceu, ecoando o valor. Quando eu clicar em voltar, eu estou em CAD alunos. Quando eu clicar em voltar, eu volto para o index. Então, eu encerro a execução de CAD alunos e volto para o index. O que aconteceu com a variável I? Deixou de existir. Ela não está. Eu vou deixar o código aqui, mas na memória ela deixou de existir. Então, agora eu vou acessar CAD professores. Tem alguma variável sendo criada? Não tem. Né? Então, eu vou fazer isso aqui agora. Ó. Primeiro, eu vou tentar ecoar o I, para a gente ver de novo. CAD professores, ele já deu o erro. Variável I não existe. Então tá, tudo bem. Agora vamos fazer uma mudança aqui. Vamos só ver para ficar exatamente igual. A variável x vale 55. Então, uma variável x que vale 55, e aí eu posso ecoar a variável x. Tudo salvo. Voltamos aqui, vamos atualizar. CAD professores. Opa, ele não atualizou essa, peraí. Eu acho que meus cliques aqui é que não estão funcionando legais. Tem alguém com o microfone aberto aí, gente, roncando. Vamos lá. Então, alunos. CAD aluno 55. Ah, aqui eu fiz no lugar errado, né? Eu estou falando que o meu mouse, acho que eu estou precisando trocar a pilha do meu mouse aqui. Porque eu tô clicando e ele não está indo. Então, deixa eu colocar aqui em professores. Vai, vamos lá. Deixa eu fazer com calma. CAD alunos. Então, a variável I estava valendo 10. E aqui a variável I. E lá já vou fazer tudo. Ó, lá em CAD disciplinas. Perfeito. A variável, que nome que eu dei para ela? Z vai receber o valor ABC. Então, a variável Z recebe ABC aqui. E aí nós vamos dar um eco variável Z. Ponto e vírgula.
Tá, deixa eu só conferir agora para ver se eu não fiz nenhuma lambança aqui, ó. Então, em CAD alunos, I vale 10, ecoa I. CAD professores, X vale 55, ecoe X. CAD disciplinas, Z vale ABC, ecoe Z. Vamos ver como é que isso daqui tudo vai funcionar. Atualizou, apresentou 10, 55 tem que apresentar agora, ABC tem que apresentar agora. Então, cada uma das variáveis, ela existe dentro do seu ambiente, do seu arquivo. Então, nós podemos dizer que essas são variáveis locais. Agora, como é que nós vamos fazer se nós quisermos que uma determinada, deixa eu voltar para cá, que uma determinada variável funcione em tudo, né? Então, eu vou criar aqui uma variável, quero criar uma variável que nós vamos chamar de global. E essa daqui, essa variável global, eu vou atribuir para ela o conteúdo variável, vou atribuir para ela o conteúdo global. Global. Bom, como fazer então para que essa variável, que vai se chamar global, ela seja vista em todos eles? Então, a ideia é a seguinte: nós vamos trabalhar com o conteúdo de sessões ou de session. Então, o que é uma session? Nós vamos entender uma session como sendo um local. Eu costumo sempre dizer assim quando eu estou dando aula: é como se fosse uma gaveta, que essa gaveta pode estar aberta ou pode estar fechada. Então, eu vou startar uma sessão. O que isso significa? Abrir a gaveta. E dentro dessa sessão, ou seja, dentro dessa gaveta startada, eu coloco uma variável. Toda vez que eu abrir a gaveta, ou seja, toda vez que eu startar a sessão, eu tenho acesso à variável que foi colocada lá dentro. No caso, uma variável que se chama global. Vamos ver como é que isso aqui funciona. Eu vou pegar lá no index, tá? E vou... Como é que a gente faz isso? Tem que ter código PHP agora. Então, agora eu vou iniciar um código PHP, vou finalizar um código PHP, e aqui dentro nós vamos criar a nossa variável que se chama global. Mas como é que isso vai ser feito? A primeira coisa é abrir a gaveta. Então, a gente vai ter que dar um start, um session, start. Então, o que session start faz? Inicia, starta uma sessão. E aí, dentro dessa analogia, o que é uma analogia? É uma comparação, é um exemplo ilustrativo. É como se eu tivesse aberto a gaveta. E eu digo o seguinte, ó, que a minha variável de sessão, qual que é o nome que a gente deu para ela? Global, então não vai ser essa daqui a representação, não vai ser cifrão global, vai ficar assim, ó, cifrão session global. E ela recebe um determinado valor, né? É uma variável global. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Quando o meu código HTML começou a ser executado, encontrou aqui um código PHP, então aqui dentro agora tem que ser tudo sintaxe PHP, abriu a gaveta, ou seja, startou a sessão, e foi declarada uma variável chamada global. Por que eu estou dizendo que foi declarada? Porque até então ela não existe. Segue a mesma linha do que nós fizemos aqui, ó. Então, a sessão foi aberta, foi iniciada, ela estava vazia. E aí, então, nós vamos declarar uma variável chamada global e atribuir para ela um valor, né? MMM, depois está o valor lá no código. Tá? Então, a ideia é exatamente a mesma, só que essas variáveis que eu estou chamando aqui, que eu estou chamando não, que o nome correto delas são variáveis de seção. Deixa eu fazer assim, que eu quero deixar isso aqui o mais arrumadinho possível. Então, no caso, é essa daqui, né? Se eu viesse aqui e fizesse o seguinte, para dar um exemplo, uma outra variável de seção
chamada exemplo, ela recebe 30. Então, o que vai acontecer? A gaveta já está aberta, a sessão já está startada. Existe uma variável de sessão chamada global. Então, ele vai lá na memória, suponha que isso daqui não existisse, ele declara e já atribui o valor. Semelhante a isso aqui, semelhante a essa representação, só estou colocando desse jeito. Aí depois, na linha seguinte, uma segunda variável de sessão chamada exemplo, e vale 30. Então, como é que a linguagem vai trabalhar agora? Ela vai nesse conjunto de variáveis de sessão, ou seja, como se eu estivesse abrindo a gaveta, verifica se existe uma variável chamada exemplo, não existe, então declara e ela vale 30. Seria isso daqui. Muito bem. A partir do momento que as duas variáveis, que a sessão foi startada, e as duas variáveis de sessão elas foram criadas, elas podem ser acessadas por outros arquivos. Eu posso trabalhar com essas mesmas variáveis em outros arquivos. No entanto, o que eu sempre vou ter que fazer? Abrir a gaveta. Então, por exemplo, eu vou lá em CAD alunos. Ah, tá. Isso aqui já está pronto? Aqui é um código PHP, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ecoar um HR, uma linha horizontal, podia ser um BR, estou ecoando um HR. Agora, eu quero utilizar o conteúdo de uma variável global que se chama global. De um conteúdo de uma variável de sessão que se chama global. Então, o que nós temos que fazer? Primeira coisa, abrir a gaveta, ou seja, startar a sessão. Session, start. Abriu a gaveta, startou a sessão. A partir do momento que eu abri a gaveta, eu tenho acesso às variáveis que estão lá. Então, eu posso dar um eco na variável global. Como que fazemos isso? O eco session, entre colchetes, e dentro do colchetes, entre aspas, o nome da nossa variável global. Vamos ver se isso daqui vai dar certo. Então, estou lá no index, vamos recapitular. Startei a sessão, criei duas variáveis. Global, que vale variável global, exemplo, que vale 30. Fechei o código PHP e criei os 3 links, como tínhamos antes. Se eu clicar no link para cadastro de alunos, o que vai ser feito? Vai ser declarado uma variável local i, que vale 10, e apresentado o valor de i. Depois nós vamos abrir a gaveta e ecoar o conteúdo da variável de sessão global, que é uma variável global, ou seja, ela pode ser vista em todos os arquivos, desde que a gaveta esteja aberta, desde que a sessão tenha sido startada. Vamos ver se tudo que eu fiz aqui vai dar certo. Cadastro de alunos, olha o que aconteceu. Variável global. Esses caracteres aqui é por causa do TF8, que eu não defini, né? Que o arquivo, o meta, char7 e o TF8. Então, o importante aqui é o seguinte, ó, é isso aqui. A variável global, o termo variável global foi ecoado. Por que da onde que ele veio? Ele veio desse código aqui, ó. Sessão startada e a variável global foi ecoada. Ó, mas olha só que interessante. Antes de eu ir para o interessante, deixa eu dar uma voltada aqui e perguntar como é que está a situação. E como é que está a situação? Tem alguma dúvida? Estão entendendo até agora a diferença de variável local e de variável global? O que são as variáveis de sessão? Se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mão aí para a gente poder esclarecer. Nadinha, tá tranquilo? Todo mundo bem? Pois não, Ricardo, pode falar. Como seria para, como fala, declarar um array em variável Ah, global? tá, aguenta um pouquinho que nós vamos fazer um exercício. Se não der tempo hoje, nós vamos fazer a semana que vem. Faz parte do planejamento, a gente declarar um array global, tá? Um pouquinho só de paciência, por favor. Mas até aqui tá tudo bem? Sim. Então tá joia. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Na dica, tudo tranquilo? Então tá joia. Uma coisa que é interessante é o seguinte, ó.
eu estava em index, a variável, ela foi feita essa instrução. Então, como é que o PHP vai reagir com relação a isso? Abriu a gaveta. Existe uma variável de seção chamada global? Não. Então, ele cria. Aqui. Aí, segundo passo, a variável global recebe o valor, a variável de seção global recebe o conteúdo, variável global. Existe a variável de seção exemplo? Não. Então, ele cria. Aí a variável recebe 30. Aí eu dei um clique no link, fui lá para cadastro de alunos. Foi declarada a variável i local, apresentado o conteúdo da variável i, apresentou uma HR, abri a gaveta e ecoei o conteúdo de global. Como o conteúdo de global já foi, isso só funcionou porque já foi declarada a variável de seção e já foi dado um valor para ela, ele ecoou. Quando eu clicar lá no navegador para voltar, ele vai passar por esse código de novo. Ó. Então, ele vai abrir a gaveta e ele faz o teste. A variável de seção global existe? Existe. Então, ele não cria de novo, ela já existe. Ela não foi destruída, ela já existe. E aí, o que vai acontecer? Ela simplesmente vai receber o valor, que no caso é variável global. Então, mesmo que eu tivesse chegado aqui e feito o seguinte, ó, variável global recebe um novo valor. Novo valor. Se eu der um eco novamente aqui, ó, vou pular, vou dar um HR, tá? Aqui, pronto. Fazer assim, dando uns espaços, aí vocês irem acompanhando melhor. Então, quando eu for para cá de alunos, o que vai acontecer? Declarou a variável i, que vale 10, apresentou a variável i, uma linha horizontal. Abriu a gaveta, ecoou o conteúdo da variável global. A variável global armazena esse valor. Depois, passei uma linha horizontal e a variável global, a variável de seção global, recebe um novo valor. Quando eu ecoar, ele tem que apresentar aqui novo valor. Vamos ver se a minha maracutaia toda aqui está dando certo. Atualizou e olha lá o que aconteceu. Apresentou 10 resultante da variável i. Apresentou variável global resultante da variável criada lá no index e deu um novo valor para ela. No entanto, quando nós voltarmos para cá, para o index, como é que eu faço isso? É só dar um clique aqui no voltar. Ou colocar um link aqui, eu clico, volta para o index. Esse pacote de código aqui vai ser executado novamente. Starta a sessão, ou seja, abre a gaveta, e aí verifica, global existe? Existe, então ele só recebe o valor. Exemplo existe? Existe, então ela só recebe o valor. Dessa forma, nós estamos aprendendo a trabalhar com variáveis globais, realmente. São variáveis que podem ser vistas em várias, ou melhor, em qualquer parte da nossa aplicação web. A única coisa que nós temos que ter certeza é que a sessão foi startada. Tá? E do mesmo jeito que a gente pode startar uma sessão, a gente pode destruir uma sessão. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, e der o comando session destroy, o que session destroy faz? Destrói a sessão. É como se viesse aqui e apagasse tudo que tem lá dentro. Destruiu. Não existe mais nenhuma variável global, armazenada aqui dentro. Feito isso, ao tentar dar um novo valor, aqui vai ter que dar erro. Nessa linha 13 aqui vai ter que dar um erro. Porque a gaveta, vamos seguir a sequência. Gaveta aberta, duas variáveis declaradas. Pulei lá para cá de alunos. Variável local, gaveta aberta, conteúdo da variável apresentado. Até aí tudo bem. Aí eu venho aqui, ó, e session destroy.
destruir tudo que tem na gaveta. É como se eu tivesse jogado a gaveta fora ou limpado a gaveta. Ao tentar acessar a variável global, vai ter que dar um erro, porque eu destruí a gaveta. Aqui vai ter que dar um erro na linha 13. Se meus conceitos não estiverem errados, vai ter que dar um erro na linha 13. Então, eu vou voltar, eu vou atualizar e... ele só apagou o conteúdo. Então, eu vou rever meu conceito. Na verdade, quando ela destruiu, ele só apagou. Mas, né, ele deu um novo valor para ela. Então, ele não destruiu a gaveta, ele só limpou todos os valores da gaveta. Esses conceitos aqui, eles vão ser extremamente importantes em uma aplicação PHP. E o mais básico dos conceitos, uma mais básica das aplicações, é para fazer o login. Então, imagine que o usuário está numa tela de login, ele informa seu e-mail e sua senha, e vai ser feita a conexão com o banco de dados para verificar se e-mail e senha estão corretos. Muito bem. A partir do momento que estejam corretos, a gente vai ter que registrar em algum lugar que o usuário está conectado. Como é que a gente faz isso? Utilizando variáveis globais. Então, para poder exemplificar isso para vocês, eu vou fechar aqui, vou salvar tudo, e antes de seguir, de novo, teve dúvida? Ficou razoavelmente claro até agora? Ninguém levantou mão, ninguém levantou nada, então vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos criar uma nova aplicação PHP. Nós vamos criar uma nova pasta aqui para minha aplicação e eu vou chamar de verificar acesso. Então, só acesso, vai, para a gente facilitar. Isso é um arquivo de exemplo. Então, o nome do nosso projeto, eu vou chamar também de acesso. Então, tá lá. Finalizou. E nosso arquivo aqui. Vamos começar criando uma página do PHP. Essa página vai se chamar index. A gente apaga o conteúdo, apaga aqui, e nós vamos criar aqui só no body, que eu apaguei o body aqui sem querer, nós vamos criar um formulário. Esse formulário, ele vai ter e-mail e senha. Não vou me preocupar muito com as coisas, não. Então, um form, o name dele vai ser form acesso. O action, para onde que a gente vai mandar isso daqui? Para validar acesso. .php. E eu vou mandar os valores pelo método get. Método. Deixa eu fechar esse caso de disciplinas aqui, que ele não tinha que estar aberto. Muito bem. O que nós vamos pôr no nosso form aqui? Deixa eu pôr um /form já para fechar. Nós vamos colocar dois inputs. Um input tipo e-mail, que vai se chamar campo e-mail, sem preocupações maiores com formatação, nada, e um input tipo password, nós vamos chamar de campo senha. E nós vamos colocar o botão enviar, do tipo submit. O nome dele vai ser botão validar. E o value dele, que é o valor escrito no botão, nós vamos colocar como validar. Vamos ver se isso daqui está funcionando. Selecionei o Chrome, executei, então tá lá. Ó.
ele já trouxe ali um e-mail que estava gravado na memória e uma senha. Se eu der o clique no validar, vai dar erro, porque ele está procurando pelo arquivo chamado validaracesso.php, tá? Muito bom. Então, vamos criar o nosso validaracesso.php. É um arquivo PHP, validar acesso. Nem preciso pôr .php. Importante, o nome do arquivo tem que ser exatamente o mesmo nome do action, senão não vai funcionar. E aqui, ó, só de eu ter criado o arquivo, ele já não vai dar mais erro. O que nós estamos recebendo aqui como valores? Então, o arquivo validar acesso está recebendo pelo método get. Por que pelo get? Porque os valores estão sendo apresentados na URL. Ele está recebendo o campo e-mail, que vale, no caso, wagnerfernandes@hotmail.com, e o campo senha, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, e é por isso que a gente tem que usar o método post, quando a aplicação estiver em execução, para que isso não apareça na URL, e um terceiro valor, que é o botão validar, que vale validar, mas não tem nada sendo processado. Então, vamos lá agora no nosso validar acesso e vamos receber os dois valores. Então, nós temos um valor recebido que se chama e-mail. Nós temos um outro valor recebido que se chama senha. Vamos organizar isso aqui agora. Então, o valor recebido pelo método get ele se chama campo e-mail. E senha armazena o valor recebido pelo método get, chama campo. Legal. Agora vamos fazer um teste, sem conexão com o banco de dados, sem nada. Se eu vou fazer um teste onde o e-mail tem que ser igual a um determinado valor e, ao mesmo tempo, a senha tem que ser igual a um determinado valor, porque só assim é que vai estar certo. Então, como é que a gente vai testar? Se a variável e-mail for igual a... Vou colocar aqui um e-mail abc@uol.com.br e a senha for igual a 112233, se esses dados estiverem corretos, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos dar um ecoar dados corretos. Caso contrário, nós vamos ecoar dados inválidos. Veja que, por enquanto, eu não estou usando nada de variáveis de seção. Usando nada de variáveis de seção. Então, tá joia. Vamos ver se isso deu certo, se eu não cometi nenhum erro, nenhum nada. Vamos ver como é que está funcionando lá. Eu vou voltar para cá. Eu vou usar esses mesmos valores. Ele vai ter que dar dados incorretos, porque tem que ser abc@uol.com.br e 112233. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Validar, e ele deu dados corretos. Significa que alguma coisa aqui eu fiz de errado. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui de errado, que não poderia ter dado dados corretos, né? Quem me ajuda aí, fica de olho, me fala o que eu posso ter feito de errado. Por que ele deu dados corretos? Então, vamos mandar ecoar os dois valores aqui para a gente ver. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ecoar e-mail e vamos ecoar senha. E eu vou colocar aqui uns BRs aqui no meio para a gente ver o que está acontecendo. Eco. Mais um eco. Então vamos lá, vamos ver agora como é que está funcionando essa história toda aqui. Voltamos, vou fechar, vou executar a aplicação novamente, para que não tenha nada,
gravado, que fique usando algum cache da memória. Então, ele carregou o index.php, os dois valores, validar, e ele está... então, o erro está lá no meu if, porque apesar dos valores não estarem batendo, eu já sei onde é que eu errei. Sabe onde é que eu errei? Deixa eu pegar o zoom aqui que eu vou mostrar para vocês. Tá vendo que a gente tem que ficar atento? Eu também. Como é que é o operador? Como é que é o operador de comparação igual? É o igual igual. Não é o igual. Por isso que não deu certo. Lembra disso? A gente programa em Java, programa nisso, programa naquilo. Quando cai numa linguagem, a gente tem que voltar e ficar atentos. O erro estava aqui, ó, que eu não estava usando o operador de comparação. Eu estava usando o operador de atribuição. O igual é só uma atribuição. Provavelmente agora vai dar certo. Então vamos lá, vamos ver aqui o que está acontecendo. Carreguei de novo e agora dados inválidos. Perfeito, está funcionando direitinho. Bom, significa o seguinte, que o usuário teria digitado o e-mail e a senha corretamente. E aí, como é que eu faço para manter no meu site, no meu portal, a informação de que o usuário ele está conectado, né? E aí, se a gente construísse realmente uma página, nós poderíamos colocar uma barra, uma barra no topo que tem aqui no cantinho, fazer login ou não fazer login, poderia colocar logout, alguma coisa do tipo. Eu crio uma variável de sessão, então, para poder trabalhar com variáveis de sessão, session abort não, né? Session start. E aqui dentro, ó, com a sessão startada, eu posso criar uma variável de sessão. Presta atenção no seguinte, ó. Session start, caixa baixa. Quando eu uso cifrão session, tem que ser tudo em caixa alta. Aqui, se colocar caixa baixa, não vai dar certo. Então, uma variável de sessão chamada, por exemplo, conectado, ela recebe o valor true, ou não pode ser verdadeiro, né? Porque verdadeiro teria que ser uma string. Para poder armazenar verdadeiro ou falso em português, eu teria que trabalhar com string desse jeito. Mas verdadeiro ou falso em inglês são tipos possíveis. É o tipo booleano. Então, true. Ou uma variável de sessão, ela armazena false. Tá? Então, coloquei na gaveta, abri a gaveta e coloquei lá, abri a gaveta e coloquei lá uma variável. Essa variável conectado, ela pode armazenar true ou ela pode armazenar falso. E aí, em qualquer lugar do meu site, eu posso fazer o teste. Se ele estiver conectado, eu permito que, por exemplo, ele cadastre um cliente, que ele altere um cliente. Se ele não estiver conectado, eu não permito que ele visite aquela página, né? Uma outra forma muito comum aqui de usar, que as pessoas usam muito, é 0 e 1, sendo que o 1 é para verdadeiro e o 0 é para falso. Então, são valores numéricos utilizados representando verdadeiro ou falso. Tá? Então, esse é um dos exemplos mais... É claro que aqui é bem demonstração, é bem embrionário, mas esse é um dos exemplos mais simples, mais tranquilos e mais utilizados. Vamos fazer dar certo isso daqui? Mais simples, mais tranquilos e mais utilizados em aplicações para a web. Então, os valores são abc@uol.com.br e a senha 112233. Então, vamos preencher aqui, ó, abc, senha 11. Quando eu clicar aqui em validar, então, abc@uol.com.br, dados corretos. Deu certo, e aí eu continuo a aplicação. O que é importante aqui agora? O importante aqui é que existe uma variável global disponível nesta aplicação, que nesse momento ela está valendo dados corretos, ela está valendo 1. Então, se eu tivesse aqui vários arquivos, em qualquer arquivo aberto,
Se eu startar a sessão e eu quero verificar se o usuário está conectado, basta, como eu disse, startar a sessão e fazer um teste. Se a variável de sessão conectado, ela vale 1. E aí eu sei se o usuário está conectado ou se o usuário não está conectado. Exemplo básico disso daqui, agora que me veio à mente. Por exemplo, acessei o Facebook. É óbvio que aqui o Facebook ele já grava, já fez conexão direta, tudo, né? Tudo bem, porque ele tem, são outras coisas. Mas vamos supor que eu tivesse, vou dar um clique aqui no sair. Deixa ele carregar, sair. Tá. Então agora eu vou fazer o seguinte, ó. Facebook.com. Tá. Por que quando eu digitei Facebook.com naquela primeira vez, ele foi buscar a senha em arquivos temporários, arquivos que ficam gravados no meu computador, e abriu nesta página aqui, só que agora eu vou abrir no outro navegador e vai dar certo? Então, por que aqui, acessando www.facebook.com, ele caiu já apresentando a minha timeline, meus contatos, etc. e tal, e por que aqui, também utilizando www.facebook.com, ele caiu em outra? Por que o link acessado em determinada situação funcionou de um jeito e em outra situação funcionou de outro jeito? Justamente porque existem variáveis de sessão. Né? Então, quando ele chegou aqui, foi feito o login automaticamente, e aí a variável que controla se eu estou logado no Facebook apontou lá, ó, o Wagner está logado. Então, ele montou a minha página principal aqui do Facebook. Ao passo que na outra, ele montou a página para que eu pudesse fazer login. Então, aqui é um exemplo. E assim por diante, em todas as páginas. Quer ver só um outro exemplo? O UOL. Portal de notícias UOL. Deixa eu só ver aqui onde é que fica. Que eu sei que tem... Aqui, ó. Por que o portal de notícias UOL, ele traz... só que aqui... Deixa eu ver onde é que eu faço login aqui, se é que tem lugar aqui para fazer login. A gente está acostumado. Ah lá, 000 WebRush. Meu navegador, antes de verificando, tá? E olha lá. Por que ao acessar o 00 WebRush, ele me oferece esta página e já não me oferece a página com o meu perfil tudo pronto? Exatamente pelo mesmo motivo. As variáveis globais, né? Aqui eu vou ter que fazer login. As variáveis globais, elas estão indicando que eu não estou conectado, tá? Então, essa é a apresentação. O conteúdo, a aplicabilidade disso, eu posso dizer para vocês que não tem limite. Vai depender da necessidade do usuário e da proposta da aplicação que ele está desenvolvendo, tá? O que tem que ficar claro aqui para a gente é aquela ideia de variável global. Como é que a gente acessa? A gente acessa startando a sessão, que é como se fosse abrindo a gaveta. E como é que a gente limpa a gaveta? Dando um session destroy. Beleza? Alguma dúvida aqui? Porque agora eu vou passar para vocês uma atividadezinha que vocês vão treinar, startar a sessão. Ficou alguma dúvida do conceito de variável global? Então tá jóia. Eu vou finalizar a gravação da aula. Pum. E a gente vai partir para o exercício. Então, deixa o Renan falar também. Vamos deixar gravado aqui o que o Renan está falando. Fala, Renan. Professor, eu não entendi muito bem como que funciona o Session Destroy. Ele limpa os valores que você tinha colocado ou ele encerra a sessão a partir do ponto que você coloca? Não, ele limpa os valores que estavam dentro da sessão, que estavam na gaveta. Ele só limpa. Ah, sim. Entendi. Tá? Ele limpa o conteúdo ele limpa os valores. E aí, se eu atribuir um valor, ele declara novamente. Tá? Tudo bem? Okay. Nós vamos usar agora. Agora vocês vão fazer um exercício bem tranquilo e nós vamos usar. Bom, então agora eu vou encerrar a gravação da aula, parar de compartilhar.
e vou encerrar a gravação da aula. E o exercício